Alô, alô, você ligado no canal Colina em Foco. Grande abraço a todos vocês. Espero que estejam tendo um final de semana maravilhoso. Copa do Mundo de Clubes está chegando ao fim, né? E a torcida do Vasco não poderia ser diferente, ansiosa para ver o time em campo. Infelizmente, o jogo amistoso marcado com o Wanderers foi cancelado, não foi culpa do Vasco, é bom falar isso, que é muito importante para que o torcedor não ache que a diretoria errou nesse sentido, naquele não, foi culpa dos organizadores. E quando eu digo foi culpa, é porque a gente estava até conversando no nosso canal Colina em Foco, você mexe com crianças, né, cara, com adolescentes, principalmente longe do Rio de Janeiro, que esperavam ver o Vasco, esperavam ver os jogadores do Vasco. Isso é muito importante quando o clube chega até uma cidade que o Vasco não costuma estar. E você vê o amor, né, o carinho que o torcedor do Vasco tem, mesmo à distância. Já tinham sido aí negociados, estavam sendo negociados cerca de 20 mil ingressos. O Vasco precisa fazer algum tipo de marketing, alguma coisa, para que esses torcedores não fiquem com essa tristeza, né, que tomou conta deles quando souberam que o Vasco não iria mais jogar em Natal, mas era só uma partida amistosa. Era só uma partida amistosa, mas quem diz isso é quem já está acostumado a ver o Vasco todos os dias, toda semana. Tem torcedor que ainda não viu o time de perto, queria ver os ídolos de perto. Mas o Vasco, eu acredito que com muita inteligência, os dirigentes vão fazer alguma coisa para que esses torcedores dessa região aí possam, de alguma maneira, ser retribuídos pelo carinho que eles já estavam dando para o Clube de Regatas Vasco da Gama, para esses jogadores que hoje estão no Vasco, né? Alguma coisa vai ser feita, eu tenho absoluta certeza disso. E a torcida do Vasco está ansiosa também, porque o Vasco está pertinho de voltar a jogar valendo 3 pontos. No próximo sábado, por exemplo, menos de uma semana já, o Vasco vai enfrentar o Botafogo. Esse jogo foi negociado para ser em Brasília. Esse jogo está marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. É um estádio neutro? Sim. Mas a torcida do Vasco é imensamente maior do que a torcida do Botafogo, com todo respeito ao adversário, né? Que vem de uma boa campanha na Copa do Mundo, diga-se de passagem. Então a torcida do Vasco tem que fazer a diferença. O Botafogo tem um elenco privilegiado, um elenco superior ao elenco do Vasco da Gama. Não adianta a gente querer aqui contar mentira ou enganar o torcedor do Vasco, que, aliás, é muito inteligente. Mas esse tempo de treinamento do Diniz me faz acreditar em dias melhores do time do Vasco em campo. A última impressão que ele deixou, que foi contra o São Paulo, que, aliás, uma vitória, uma atuação mais do que a vitória, uma atuação que nos deixou muito felizes, empolgados, nós, torcedores do Vasco. Essa última atuação faz com que a torcida do Vasco pense o seguinte, cara, a gente vai ter condições de brigar por uma vaga para a Libertadores. A gente vai ter condições de brigar por títulos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Calma, mas eu acho que tem que ter pensamento positivo, sim. Primeiro o Botafogo é campeonato brasileiro. Não, poupe contra o Botafogo e vão enfrentar o Independente Del Valle. Rapaz, é carne de pescoço esse time, Independente Del Valle. Mas como é que você vai poupar contra o Botafogo se o Vasco perder esse jogo? Ele pode se reaproximar da zona da degola. Então, o mês do Vasco, estou olhando aqui, 6 jogos até o dia 30. Botafogo, Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana, aí vem o Grêmio. Ah, poupa. Como é que vai poupar? É Brasileirão, cara. Tu não está podendo poupar nesse momento. E depois, Independente Del Valle de novo, aí em São Januário. Aí é onde a torcida do Vasco tem que fazer a diferença. Mas o Vasco é importantíssimo que traga um resultado positivo. O que é um resultado positivo? Uma vitória seria maravilhoso. Mas o empate não é de tudo ruim, jogando fora de casa contra esse bom time do Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Só que é jogo a jogo. Vamos pensar no Botafogo primeiro, mas quando a gente começa a mostrar na tabela de jogos do Vasco, é porque a gente quer analisar o mês todo. E são 3 dias para descansar, joga. Mais 3 dias para descansar, joga. 3 dias de descanso, joga. Não vai ser fácil,
mas eu acredito que o Diniz esteja preparado para isso e preparando os jogadores do Vasco que finalizam a participação no mês de julho, enfrentando o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio pelo Brasileirão e o CSA, dia 30 deste mês de julho, pela Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. Não tem jogo fácil, não tem moleza, não tem com que o Vasco não se preocupar. Cara, é muito jogo, as pessoas começam a reclamar. Se não está jogando, reclamam também. Porra, hoje o Vasco está jogando tudo. Está jogando a competição internacional, uma competição sul-americana, está jogando o Brasileirão da Série A, está jogando a Copa do Brasil. A gente não tem que reclamar. A gente tem que levantar a mão para o céu, agradecer e acreditar que o Fernando Diniz vai fazer com que o Vasco conquiste bons 6 vezes 3, 18, bons 14 pontos, tá bom ou não? Nesses 18 pontos que o Vasco vai buscar, somando as 3 competições, Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Olha, 14 pontos até que seria um número interessante para que o Vasco siga neste segundo semestre, já a partir de agosto. Agora, esse mês de julho vai definir o futuro do Vasco nas 3 competições. Tomara que os jogadores entendam o que o Fernando Diniz quer, tomara que os jogadores entendam o que o técnico Fernando Diniz está pedindo, porque é o seguinte, desses 6 jogos, o Vasco tem, eu estou olhando aqui, 1, 2, 3 jogos diante da torcida, contando a partida em Brasília. Então, o Vasco não vai ter vida fácil. Mas, depois daquela vitória contra o São Paulo, tenham certeza de uma coisa, estão olhando diferente para o Vasco. Bom restante de domingo a todos e a gente volta a qualquer momento. Lembrando que no próximo sábado teremos transmissão a partir de 5h30 da tarde, Vasco e Botafogo. Participe com a gente do pré-jogo aqui no canal Colina em Foco.